Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Antes de eu apresentar os meus convidados dessa terça-feira, nós temos uma matéria importante a respeito daquele caso do acidente com o jet ski que aconteceu em Bertioga e que chamou a atenção porque o delegado entregou o inquérito ontem e não indiciou nenhum adulto. Eu não sei, ali tem um problema porque o dono daquela casa, o dono Cardoso, que é dono daquela casa, é um desses tubarões do lixo, não é? São esses grandes empresários que vivem do lixo e vivem de relações bastante complexas com as prefeituras, não é? A gente sabe que os contratos de lixo no Brasil são os contratos que mais chamam a atenção. Nós estamos vendo um vídeo que foi olha, é impressionante, né? Como a mãe deve estar sofrendo, a família está sofrendo com esse acidente trágico que acabou tirando a vida, não é? Dessa criancinha, né, Carlinha? É a vida dessa criancinha e que a gente fica bastante... A Graziela está aqui. Pode deixar no vídeo já, que você se incomoda? Obrigado, viu? A Graziela Lames, que foi atropelada por um jet ski na praia de Guaratuba. Essas imagens foram imagens minutos antes do atropelamento por 2 adolescentes. Nós temos as imagens do momento do resgate, e aí está havendo uma controvérsia. Afinal de contas, quem levou o jet ski para a água? Há denúncias, há depoimentos, acompanha comigo, há depoimentos de que foi o caseiro desta mansão do Cardoso, o rei do lixo, lá pelas áreas de Mogi, Suzano. Até pouco tempo atrás, era o Cardoso que levava o lixo aqui da Praia Grande. Os caminhões que o Rubão comprou, esses caminhões eram do Cardoso. Ele largou dessa área, não quis mais esse contrato, inclusive vendeu com o contrato e tudo. Aí está o momento que o helicóptero, que demorou 40 minutos. Agora, o que nos chama a atenção é que o delegado que está responsável pelo caso, ele não quis indiciar, ou, aliás, não viu evidências para o Maurício Barbosa, o delegado de Bertioga, Maurício Barbosa, não viu evidências para indiciar nenhum adulto. Não pode dar em nada. Isso precisa ser debatido, esclarecido pela imprensa, porque nós sabemos das irregularidades de jet ski em todo o nosso litoral e uma falha da Marinha que não consegue fazer a fiscalização adequada e muita gente hoje anda de jet ski sem ter a devida habilitação. Então a Graziela foi vítima deste primeiro crime, porque os pais são responsáveis, o dono do jet ski é responsável. O camarada compra um jet ski, que é um baita de um jet ski, o jet ski que atropelou a Graziella é um baita de um jet ski, tá aí as imagens, larga na mão de qualquer um, aí 2 adolescentes, e quem anda de jet ski, eu conversei com algumas pessoas que andam de jet ski, e me disseram, Augusto, toda a chave de jet ski tem uma cordinha que a pessoa prende ou no pulso, ou prende em outro local, para quando cair, tu tá fazendo aqui da correntinha, porque o nosso especialista para assuntos, né? Não tem nada a ver, né? O Rubinho é especial, falou de crack, ele responde, falou de não sei o que, ele responde, agora jet ski, ele vai responder também. Mas tem uma cordinha, quando a pessoa, o condutor cai na água ou se desequilibra, imediatamente
com essa cordinha, puxa, vocês estão vendo imagens do jet ski que está na delegacia de Bertioga, esperando a perícia da Polícia Civil. E para imediatamente o jet ski, o que não foi o caso desse. Como os dois adolescentes não eram habilitados, eles subiram nesse monstro e quando empinaram e perderam a direção, o jet ski continua andando, porque a chave estava na ignição. Então, eu espero que a Polícia de Bertioga tenha sensatez de fazer uma investigação adequada. Acho que o delegado deveria ter indiciado os adultos, o proprietário do jet ski e também, ou o proprietário, ou aquele adulto que testemunhas afirmaram que viram levando o jet ski para a água junto com os dois adolescentes. Ou os pais do adolescente. O que não pode é a família da Graziele ficar à mercê de uma punição para um menor, que nós sabemos que ainda no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser revisto, porque hoje tem muito menor cometendo crime de adulto e não sendo nem punido por esses crimes. É uma situação que precisa ser debatida, porque cada vez mais os jet skis estão andando na faixa de mar, próximo às praias, onde o número de pessoas acaba sempre havendo um congestionamento, principalmente no verão. O programa de hoje está apenas começando e você é meu convidado. 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira nós temos a presença do superintendente da Santa Casa, Erimar Breme, gentilmente vindo ao programa. E na semana passada nós tivemos a posse da nova diretoria da Santa Casa, presidência, o novo provedor, né, Erimar? Mas que não é muito novo não, né? Tem um pouquinho mais de 80 anos, né? O Neves está com 83. 83, e tomara que mantenha a saúde que ele está, muito bem. O seu Neves foi reconduzido ao cargo, né, Erimar? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, boa tarde, telespectadores. Realmente, para nós foi com muito orgulho que ele concordou em se manter à frente da Santa Casa, né? A estrutura de um hospital tão complexo como a Santa Casa, se você tiver uma renovação muito rápida, não tem tempo hábil para que as coisas consigam caminhar e serem conduzidas. Está aí o exemplo que nós sofremos aí, que você participou conosco, para a questão do acelerador linear, né? Nós levamos alguns anos para que esse processo fosse encaminhado. Então é mais justo que ele que começou o processo, ele esteja à frente da Santa Casa quando nós vamos entregar isso para a comunidade. Isso é extremamente importante, a manutenção destes cargos, tanto do provedor como do vice e da mesa, que são as pessoas, né? O tesoureiro, o secretário, todo esse grupo que está com ele já há bastante anos. Praticamente nós não temos renovação. Aí só temos aí, inclusive, a figura do professor Altivo Ferreira, que lamentavelmente por um problema de saúde acabou ficando sem visão e teve que se afastar, permitindo que outros entrassem no lugar. Mas esse grupo já está conosco há muitos anos e vão se manter mais 2 anos conosco. Foi uma cerimônia bastante concorrida, bastante prestigiada, e nós ouvimos algumas das pessoas que estiveram nessa posse. Tá no ponto aí, Carlinha? Vamos? Não, então daqui a pouquinho nós vamos colocar no ponto. Lembrando que o vice-provedor também se manteve, é o Ballerini, né? A mesma diretoria. Só o Altivo Ferreira. Só o Altivo Ferreira, já tinha se afastado há algum tempo, foi substituído. E São mandato de 2 ou 3 anos? 2 anos. 2 anos. E o professor Alcino também. Esse ano também estava bastante cansado, teve um problema também lamentavelmente, de visão, está com a saúde um pouquinho debilitada, também pediu indicou uma outra pessoa para substituí-lo. Então nós estamos com esse grupo praticamente sem mexer, ou mexer 1 ou 2 pessoas, nesse mesmo período. A pedido das pessoas, por questão de saúde, não por questão de que não queiram mais se doar para a comunidade. Nós ouvimos o vice-provedor, o Ballerini. Vamos ver a matéria, por favor. Você sabe que a Santa Casa é uma coisa que
como se diz, contagia. Eu, quando vim aqui para ficar um pouco tempo na minha cabeça e realmente eu já me encontro trabalhando há 20 anos aqui na instituição e a cada dia que passa a gente sente mais amor por ela. E é um trabalho filantrópico que a gente tem um imenso prazer de poder executar. É maravilhoso trabalhar com ele, porque ele não é, embora o nosso regime aqui seja presidencialista, ele é extremamente democrático. Para ele tomar as suas decisões, quando ele tem alguma dúvida, ele sempre ausculta ou o vice-provisor, que sou eu, então a mesa administrativa nas decisões que têm que ser tomadas, independente de... O vice-provedor, o Ballerini, que continua, não é? E que está elogiando de forma democrática a condução dos trabalhos. Exatamente. O senhor Neves sempre teve essa postura de decisão colegiada, né? Isso facilita, a gente tende a errar menos. Quando você toma decisões sozinhos, a probabilidade de se errar é muito maior. Então a decisão colegiada é um facilitador para que a gente possa conduzir a Santa Casa. Como ele brinca, o senhor Neves sempre comenta, a Santa Casa é como se fosse um problema de matemática, um livro de matemática, que o único defeito é que no final não tem as respostas para a gente ter certeza se acertou ou errou. Né? Então esse é o grande problema de uma instituição desse porte. Nós ouvimos também o presidente do Sindicato das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. É Santa Casas ou Santas Casas? Santas Casas. Santas Casas, falei correto. Por favor, vamos ver o Valdemar Cardoso Filho, que falou para o programa. Mais uma vez, falar do seu Neves é fácil. O seu Neves está indo para 20 anos de provedoria. Está batendo o recorde dos 500 anos do hospital. E ele soma. Ele vive o dia a dia da nossa cidade, da saúde. E isso é um exemplo para todos aqueles que administram. Todo dia ele está aqui presente, estamos sempre ao lado dele, como presidente do sindicato. Ele sempre ajuda muito o sindicato. A sede é aqui na Santa Casa. No conselho também da Santa Casa nós estamos sempre apoiando as iniciativas e as propostas que ele apresenta. E isto é o grande segredo. Ele é humilde, ele é generoso e ele tem discernimento em tudo aquilo que ele faz. É muito fácil trabalhar com o seu Neves. Olha, eu desejaria a vida eterna ao seu Neves, mas isso é impossível. Que ele, tudo aquilo que ainda lhe resta de vida, que ele tenha sempre a lucidez que ele conserva até hoje. Muito bom, ouvimos aí o presidente. A associação, aliás, o sindicato fica na própria Santa Casa? Na realidade, as Santas Casas, em determinado momento, entenderam que os sindicatos dos hospitais privados não atendiam às necessidades e às realidades das Santas Casas. Então foi constituída, a princípio, uma unidade em São Paulo, uma segunda unidade em Ribeirão Preto, e a terceira unidade do sindicato foi constituída aqui na Baixada, que vai do Vale do Ribeira a São Sebastião. Então, os hospitais filantrópicos dessa região são centralizados, porque nós acabamos cedendo. É um sindicato pequeno, né, que não tem... Mas que defende os interesses da instituição que é filantrópica, né? Exatamente. O problema do choque aí dos hospitais particulares e da